Gostaria, se possível, que explicasse a questão 26 do Livro dos Espíritos. Como pode existir matéria sem espírito? Alguém pode existir sem espírito? Aí a gente foi lá e traz a pergunta que é a seguinte, ó. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. O que a gente pode extrair disso, Jorge? É porque pelo pensamento, dentro da minha cabeça, eu consigo imaginar o espírito sem matéria, eu não consigo imaginar. Na minha cabeça, eu consigo pensar a centelha sem nenhuma matéria em volta dela. Só que a gente sabe que o espírito, ele é uma centelha que pensa. E todo pensamento, ele é como se fosse uma onda eletromagnética. Ela é uma corrente elétrica que pensa para lá, para cá, é uma corrente elétrica. E toda corrente elétrica cria em torno de si um campo eletromagnético, não tem como. Isso é da lei. Toda corrente que varia gera um campo eletromagnético. E todo campo eletromagnético que varia gera uma corrente elétrica. Esse é o princípio da transmissão de sinal. Então, por que a televisão transmite? Que ela gera uma onda eletromagnética, uma corrente elétrica que varia, gera uma onda, do outro lado da onda se transforma em corrente elétrica e faz a comunicação. Então, se o espírito é uma corrente elétrica, ele tem que ter sempre um campo magnético em torno dele, que é o perispírito. Daí a gente vai ter sempre uma corrente com um campo em volta. Isso é fato. Isso é das leis do eletromagnetismo lá que a gente tem. Lei de Faraday, lei de daqueles caras lá do estudo do eletromagnetismo, das leis da física. Então, sempre você vai ter uma corrente com um campo em volta. Então, o espírito estará sempre ligado a um perispírito. Ele pode até ser mais rarefeito, mas ele sempre vai existir. Sim, mas pelo meu pensamento eu consigo imaginar a corrente sem o campo magnético. No pensamento eu consigo, mas na prática o espírito estará sempre envolto numa substância semimaterial ou, se estiver encarnado, numa substância material. Então, conceber o espírito sem matéria, pelo pensamento eu consigo. E conceber a matéria sem espírito, é possível? A gente sabe que os elétrons estão em constante movimento. E quem anima a matéria são princípios espirituais extremamente ainda primitivos. Veja a questão 540 de O Livro dos Espíritos, que fala que a cada átomo que existe no universo, existe um princípio espiritual ainda muito primitivo que está aprendendo a lidar com a movimentação dos elétrons, do próton, do nêutron. E ali naquele microcosmos que ele administra, ele está se desenvolvendo para amanhã gerenciar uma molécula, depois uma molécula maior, depois uma estrutura orgânica, depois uma célula, depois um metazoário, depois um ser mais desenvolvido, até chegar a um ser consciente como nós. Meu Deus, que caminhada extraordinária o princípio espiritual vai fazer, saindo do átomo até o arcanjo, conforme diz a 540 de O Livro dos Espíritos. Então, a matéria terá, em princípio, sempre um princípio espiritual vinculado a ela, experimentando na dinâmica da movimentação das partículas atômicas. Mas pelo pensamento, eu consigo imaginar dentro da minha cabeça a matéria existindo sem um princípio espiritual experimentando através dela. Pelo pensamento dá. Mas existe vida em toda parte, assim como em toda parte existe vida.